Em uma conversa anterior, a gente falou sobre o estudo Most Influential Brands, que a gente tem aqui na Ipsos há 10 anos. A gente está fazendo 10 anos agora. Nesse papo de hoje, o que eu queria conversar um pouco é só sobre as dimensões que compõem ou que se relacionam com a influência que as marcas têm. E isso a gente faz localmente, porque varia muito de um país para o outro. Por quê? Porque o contexto, ele importa. Tanto o contexto micro, quanto o contexto macro, quanto os valores que as pessoas têm. Então, isso a gente roda em cada um dos países. A gente rodou aqui no Brasil, né? E a gente roda todo ano também. Por quê? Porque ele vai variando, né? O peso que cada uma dessas dimensões tem nesse índice de influência varia. Varia de acordo também com o nosso contexto. Então, falar um pouquinho deles. Hoje a gente tem 6 dimensões impactando aqui ou se relacionando com a influência. O primeiro deles que eu trago, e aí não necessariamente em ordem, tá? Mas o primeiro que eu trago é inovação. O que é inovação? É estar à frente do seu tempo, é estar à frente dos concorrentes, é realmente, às vezes, não só atender às expectativas, mas lançar tendências. Né? De repente, trazer algo ou atender uma necessidade que as pessoas nem sabiam que existia. Né? E esse é o poder da inovação. O segundo ponto que a gente tem é confiança. Né? E confiança, a gente já sabe, nas relações pessoais, não é fácil conquistar a confiança de alguém. Quando a gente está falando da relação pessoas e marcas também. Né? Então, é realmente a gente, como marca, conseguir atender de forma. Entender, primeiro, né, as pessoas e atender de acordo com o posicionamento que a marca tem, com aquilo que pode oferecer, atender de forma muito genuína, muito verdadeira, essa necessidade que a gente entende que o consumidor tem, ou as pessoas têm. Aí a gente tem alguns outros elementos que ficam, e aí já começo a falar um pouquinho do peso, né? Mas essas duas aqui são mais relevantes, mais fortes, e depois eu tenho 4 que estão mais ou menos no mesmo patamar. Eu vou começar pelo de presença. Né? E o que é presença? É simplesmente fazer comunicação? Tá em todas as gôndolas? Também é isso, mas não só. É realmente estar ali na vida, no cotidiano das pessoas. Né? É como se, puxa, não consigo ver a minha vida sem essa marca. Acontece. Quando a gente está falando do ranking das melhores marcas, que eu não vou dar aqui nenhuma dica de quais são as marcas desse ano, né? Quando a gente pensa nesse ranking, a gente pensa nas marcas e traz para a nossa realidade, de fato ali a gente tem marcas de, puxa, não sei o que eu faria sem ela na minha vida. Isso é presença. Né? Um outro ponto é a responsabilidade socioambiental. Puxa, isso impacta na influência que a marca tem? Impacta sim. Isso a gente roda todos os anos para testar o quanto isso é relevante, e o que a gente percebe é que vem ganhando relevância, o peso dentro desse composto do que é influência. Obviamente isso varia por marca, porque vai depender do mercado que ela está, do momento que ela está e do posicionamento que ela tem, mas que de uma forma geral é relevante, é bastante. Tá? Tem um terceiro que é o que a gente chama de engajamento online, que é conseguir interagir no meio online com as pessoas. Né? Isso, assim, acho que naturalmente, se a gente pensar, né, vem ganhando importância ao longo dos anos e principalmente quando a gente passou aqui pelo período pandêmico. Eu já volto já na influência da pandemia nisso tudo. Tá? Mas é isso, é como é que as marcas conseguem interagir com as pessoas no ambiente online. E tem um último que é novo. É novo porque a gente começou a entendê-lo no momento da pandemia, mas ele continua porque eventos que acontecem, por exemplo, aqui, tanto no Brasil quanto fora, quanto a crise econômica, as guerras que acontecem, exigem das marcas o que a gente chamou aqui de empatia, que é, puxa, dado este contexto, o que eu posso fazer, de novo, pensando no meu posicionamento, pensando no que eu sou como marca, para auxiliar essas pessoas, entender e auxiliar. Né? E essa dimensão que a gente hoje chama de empatia, né, ela é nova, então, e já chega com um peso muito parecido com essas outras 3 que eu citei anteriormente. Né? Então, para ver como é forte a necessidade de ser empático com as pessoas. Como eu falei, esse estudo ele existe há 10 anos aqui no Brasil, então a gente consegue entender qual é a dinâmica que existe ali de evolução
e interação entre essas dimensões ao longo do tempo. De forma geral, até antes do período pandêmico, existia aqui uma certa, não estabilidade, mas uma consistência ali dos pesos entre as dimensões. Existia ali inovação e confiança bastante fortes, né? A presença ali no meio do caminho, e aí depois tinha aqui o engajamento online e a parte de responsabilidade socioambiental crescendo, mas ainda um pouco mais tímido. O que a pandemia fez? Mudou esse contexto todo, né? A relação entre os pesos. Inovação e confiança deixaram de ser importantes? Não. Mas houve um equilíbrio entre essas dimensões todas. Ou seja, o engajamento online ele se tornou mais relevante para a influência das marcas? Sem dúvida. Né? A gente estava num período de lockdown, por exemplo. Né? Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, isso ganhou relevância? Sim, porque foi um momento, e isso, pensando em outros estudos que a gente tem, eu também percebi que um momento mais sensível das pessoas, fizeram com que drivers, ou aqueles atributos mais importantes ou menos importantes para a construção de marca, tivessem ali um balanço. Então, esse lado mais emocional, esse lado mais, um pouco mais sensível, ele veio à tona. Né? Então, a preocupação com a sociedade, com o ambiente, ele se tornou mais relevante. Né? Então, estava crescendo, ele deu um pulo. E aí, a gente, como comentei, a gente incluiu aqui empatia, que na época a gente chamou de resposta à Covid, que veio também, dependendo da marca ou da categoria ou do mercado, com bastante relevância. Quando a gente fez essa tomada, isso foi em 2020. Em 2021 a gente fez o estudo e este patamar que esses pesos adquiriram, ele se manteve. A gente, puxa, será que essa é uma nova realidade, termo que a gente tem utilizado bastante? Falei, bom, houve aqui uma modificação, mas a gente não sabe se essa é a nova realidade ou isso significa uma nova tendência aqui da combinação das dimensões. E aí a gente teve a edição de 2022, que é a que a gente faz a divulgação agora, né, para entender os pesos. E a gente percebeu que, puxa, não, ele começou a modificar de novo, de uma forma mais relevante, né, voltando um pouco mais o peso maior de confiança, de inovação, um pouquinho menos das demais, que não significa que elas deixaram de ser relevantes, ou entrada de empatia, né? O que isso para a gente quer dizer? Puxa, que a gente está voltando ao que a gente estava antes da pandemia? Não. Na realidade, o que tem é uma fluidez ou uma movimentação mais rápida até, né, do que gera a influência do que a gente tinha no passado. Isso faz com que a gente tenha que cada vez mais ficar atentos a essas movimentações, a fim de entender quais são os impactos, entender o que é que constrói a influência para as nossas marcas, né? Para poder gerar essa confiança, essa influência das marcas na vida das pessoas.